É o seguinte, o que tá rolando hoje com a história de Belo e Denilson? É o que pautou o Brasil desde ontem, né? Foi isso. Desde ontem à noite, quando o Léo Dias soltou essa nota, dizendo que, na verdade, o Belo teria quitado a dívida com o Denilson. Mas, Felipe... Foi isso que saiu em todos, mas em todos os sites, né? Em todos os sites, todo mundo dando isso. Felipe, eu não estou falando de uma dívida de R$500. Eu estou falando de uma dívida... Não é de R$150, tia. Não. É uma dívida de 22 anos, atualizada em 7 milhões de reais. Uau, 7 milhões de reais. Há quem diga que já chegou a 15 milhões. Mas daí parece que o Denilson abriu mão, os advogados, e falaram assim, então beleza, então vamos reduzir isso, tal, vamos tirar de 15 para 7 milhões. Ajudou muito. Ajudou bastante. Ajudou muito, é. Mas na hora que eu vi essa nota, até vi ontem, eu falei, cara, o Belo quitou 7 milhões de verdade, assim, o Belo não tem essa grana toda, assim, cash. Vamos combinar, né? Mas o que foi? Primeiro, ele foi pressionado, né? Porque lembra quando o Belo participou da Dança dos Famosos? Denilson entrou na justiça e pediu o quê? E falou, olha, qualquer prêmio, o cachê dele e o prêmio que ele ganhar nessa Dança dos Famosos é tudo meu. Confiscou tudo. E a justiça acatou. Aí acho que o Belo sentiu assim, né? E resolveu ali, né? Como eu posso dizer assim, acordar com o Denilson essa dívida. Só que é o seguinte, gente, eu lendo aquilo, eu falei, como o Belo pagou isso? E aí foi explicado, o Denilson hoje resolveu falar. Mas o Belo também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando saem as coisas do Belo. Porque às vezes nunca é da forma como ele conta, né? Não. É engraçado isso, sabe? O Belo tem esse jeitão, assim, não sei por quê. Chegar e falar assim, já paguei a dívida, a dívida vai ser paga, já acertamos tudo. Pra que você sair com esse tipo de comentário, né? Então, foi na hora que eu vi isso, quitou a dívida, eu gravo, antes de fazer o meu programa, eu gravo pra rede, né? Band FM. Eu falei, gente, de verdade, essa é a posição do advogado do Belo. Eu quero ouvir o Denilson. Eu vou cruzar com o Denilson aqui a qualquer hora e vou perguntar, porque isso é a posição do Belo. E o tempo todo foi a posição do Belo falando que já tinha quitado a dívida. E que eles refizeram lá o cálculo e estava em 7 milhões. Olha, ajudou bastante. Ajudou bastante. Isso. Deu um descontinho, 50%. Isso, 50% de desconto agora. Tabela Price. Aí você sabe que há um tempo atrás eu encontrei com o Denilson lá na Band, né? Sei. Catei ele no corredor mesmo. Catei no corredor e falei, Denilson, vem aqui, me explica essa coisa do Belo, pelo amor de Deus. E ele te explicou? Explicou, parou, explicou. Ele falou assim, Cacá, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe mais recurso, não existe mais processo. Eu ganhei. E não adianta mais, não tem como ele recorrer. O que ele tem que fazer é me pagar, ele tem que executar esse processo. Não adianta mais. Sei. E aí, por que essa dívida? Por que essa dívida? Essa dívida é desde a época do Soweto, lembra? Sim. Pois é. Denilson botou uma grana no Soweto. Era empresário ali do Soweto. Bom, então o Denilson, ele teve uma participação fundamental ali no grupo, né? Teve. E na carreira do Belo também, né? Porque ele investiu. Então, ou seja, o Belo já teve vários 7 milhões para pagar. Teve também, assim, porque o Belo, de verdade, o Belo é o cara mais carismático que eu conheço, o cantor mais carismático que eu conheço, de verdade. Quando o Belo foi preso, porque tem gente que não tem idade para isso, mas o Belo já foi preso, ficou preso 5 anos. O Belo foi preso, a música dele estava estourada em rádio. Ele saiu, qualquer show que você vá do Belo é lotado. Lotado. Exatamente. Ele tem público, né? Ele tem muito público. O problema do Belo é que ele é enrolado. Entendeu? Então, por exemplo, ele tem um público... É impressionante o público dele. Impressionante o carisma dele. Tanto é que ele estava na Dança dos Famosos, o que ele ganhava de voto popular era um absurdo.
Só que o Belo, agora parece que ele está melhorando. Sei. Tá? Mas é o tipo do cara que o show é às 10 da noite, ele chegava à 1 da manhã. Sei. Isso já aconteceu Sei. muitas vezes. Aí o Belo fechava um show, fechava outro, porque cada empresário tinha, sabe? Então isso complica a vida dele. Com certeza ele já ganhou mais de 7 milhões em 22 anos. Principalmente com Soeto, né? Era show de Soeto para tudo que era lugar. Exatamente. E sabe o que o Denilson falou? O Denilson disse que não é que ele pagou, deu uma grana para o Soeto. Não, o Denilson falou que resolveu a vida de todo mundo, de todos os integrantes que estavam devendo. Toma isso aqui para você, acerta a sua vida aqui, toma isso aqui para você, acerta a sua vida. Entendeu? Eu gosto do Denilson, sabia? Eu gosto muito. dele. Eu gosto do Denilson. Eu acho ele um cara sério. Inclusive, a Marcinha podia tentar qualquer hora trazer o Belo, viu? Pra gente poder entrevistar o Belo, né? Seria porque, demais. Nossa, ele pode vir falar, enfim. Belo, a gente gosta de você aqui. Pode vir. Chama o Belo e a Graciane, que é Belo e a engraçadíssimo. Graciane. Graciane, ela é tão mignonzinha, né? Só que não. Ela é mignon, né? Ela é uma fofa, né? E aí, você acha que ele paga? Você acha que vai juntar esse dinheiro ou não? Então, aí o Denilson resolveu se pronunciar falando o seguinte: olha, estamos bem empenhados, as duas partes estão empenhadas agora em resolver o assunto. Mas, quando tiver 100% resolvido, aí, ó. Olha só, em relação às últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está. Ainda não está. Que feio. Pois é. Só que Denilson é muito esperto. Sabe o que o Denilson fez? Eu estava procurando, né? O Belo quitou a dívida, eu fui na rede social do Denilson. Preciso ver. Aí o Denilson botou nos stories dele, assim, eu não sei por que minha rede social tá bombando. Ontem, logo depois da nota. Eu não sei por quê, mas eu falo uma coisa, meu YouTube é esse aqui, meu podcast é esse aqui. Façam o seguinte, se inscrevam. E aí, quem sabe eu não falo nada lá. Maravilhoso, já puxou a audiência para ele. Tá certo, mas tem que ser assim mesmo. E agora, o pior de tudo é ser desmentido também, né? Eu acho que, enfim, né? Eu acho que isso não é legal, sabe? Principalmente quando você vem aí num problema que se arrasta há 22 anos, né? E é um problema que, assim, o Belo sempre fala, é só eu que sou cobrado. O Belo, a retórica do Belo é essa, né? Tipo, eu sempre sou cobrado disso. Mas o Soeto eram mais integrantes e não só eu. E parece que só eu devo para o Denilson. Ele falou isso, que o processo, na verdade, deveria ser para todo Soeto e não para ele. Mas o problema é que todo post que você vê, toda notícia que você vê do Belo, tem sempre algum comentário. Paga o Denilson. Sempre alguém fala, paga o Denilson, paga o Denilson. Isso para o Belo não é legal. Mas também para, né? Paga o Denilson. Porque a gente não está falando de uma dívida de R$700, a gente está falando de 7 milhões, né? Chegar e falar, paga o Denilson, paga ali os 7 milhões que você deve. Né? Não é fácil, mas o povo também não perdoa. Mas o que me chama muito a atenção, Cacá, é que na época que eu estava lá no A Tarde é Sua, junto com a Sônia, uma vez a dona da casa onde o Belo era inquilino aqui em São Paulo, ela mora nos Estados Unidos, ela entrou em contato comigo. Ele entrou? Ela entrou em contato de Moema, comigo. não é? Isso, que eles estavam morando na casa e que eles não estavam pagando o aluguel. Já há muito tempo tinham detonado a casa, mas acabado com a casa, assim. E eles não estavam pagando aluguel. Eu acho que ela mora em Miami ou ela mora em Nova York. Ela mora na Flórida ali. E aí ela conversou comigo, me mandou todo o material, enfim, eu dei a nota lá no programa da Sônia. E depois a gente vê reincidências dessas histórias. Depois eles mudam, eles vão morar em outro lugar, também não pagam, sabe? Depois eles vão para outro lugar, também sempre dá problema financeiro. Por que você acha isso? Você acha que por que nunca é uma casinha, por exemplo? Olha, vamos morar você, vamos morar por quarto exemplo, numa casa. Não digo num quarto e sala, mas uma casa que não seja uma mansão. Mas uma casa que você consiga pagar ali os seus... no máximo para você... Tem casas ali no Alto da Lapa maravilhosas, com piscina, tem uma com quadra de esporte, que o aluguel tá R$12 mil. Então, ou seja, eu acho um aluguel caro, óbvio que é. Lógico que é. Né? Mas assim...
é uma casa que daria, por exemplo, já que eles gostam de ostentar, é uma casa muito boa. Mas eles querem casa de 30, que o aluguel é 30, que o aluguel é 40 mil, sabe? De 30 a 40 mil. Se você não pode, não paga. Então, assim, se você não consegue morar na casa de 30 e você quer ostentar, mora na de 12. Eu concordo, seria muito mais óbvio, mas isso até muitos artistas, essas celebridades momentâneas, elas têm essa mania, né? A primeira coisa que faz é comprar ou alugar uma casa e a gente sabe que não dura muito, que vai dever aluguel, vai dever. E o Belo tem essa mania, esse hábito que é péssimo, digamos assim, até para voar de jatinho. Eu sei de empresa, sabe, de jatinho, que ficou cobrando o Belo, e ele não pagou. E detalhe, eu não sei se é essa casa, Felipe, ou se foi uma outra do Rio, que ele falou, não fui eu que aluguei. Porque ele coloca no nome de uma empresa de outra pessoa. De uma empresa que ele vendia show para ele, entendeu? Então, ele tira do nome dele e aí a pessoa vai cobrar. Eu acho que essa casa em Moema que falou assim, não, mas... não é a gente, era um cara que trabalhava com a gente, é da empresa do cara que trabalhava com a gente, entendeu? Então, é complexo isso, né? E eles se enrolam de besteira, porque assim, o cara é talentoso, o cara lota tudo quanto é show, ele teria condições de ter uma vida equilibrada. A Graciane trabalha pra caramba. E você lembra, Felipe, quando eles deveram? E aí eles foram de avião, primeira classe, para a Europa? Lembra disso? Nossa, lembro. Eles devendo e eles são muito cara de pau. Tanto ele quanto a Graciane, os dois são muito cara de pau. O mundo tá caindo na cabeça deles, eles não estão nem aí. Eles estão embarcando em primeira classe e indo, né? Aí você fala... O Denilson. Não, o problema não é você ir na primeira classe. Você pode ir onde você quiser. O problema é você postar, não é? Isso, você está devendo todo mundo e está indo ali na primeira classe. O Denilson, uma vez, eu não sei, acho que ele participou de um podcast e daí perguntaram para ele, se você encontrasse o Belo, ele virou e falou assim, ué, sabe o que ia acontecer? O Denilson falando, ele é tão assim, tão cara de pau, que ele ia olhar para minha cara e me cumprimentar normalmente. Tipo, não ia nem estar nem aí. E é verdade, porque o Belo é assim. Ele é, passa, não sei o quê, e passa batido. Ele já foi na Band várias vezes, tanto na Band FM quanto lá no Faustão, na época do Faustão, e o Denilson trabalha lá, e ok, entendeu? Olha, agora vamos lá, vamos ao nosso chat, a nossa audiência maravilhosa. Olha, a Suzana Landerman, Renato Só, Cristiana Cris, dinheiro tem que ser pago, vergonha, viver de aparência, quer morar de graça, sem vergonha, 171. Olha, o pessoal começa a cantar. Começa a xingar aqui. Scorpion, Pix do Belo, cantou ou não cantou? Ou seja, a Rose... Pix do Belo ninguém quer receber. Ninguém quer. Rosielen de Paula, se foi o Belo que saiu do grupo e ganhou milhões com carreira solo, como vão cobrar os outros músicos que sumiram no anonimato? Enfim... A Cacá já vai responder. A Lúcia Cristina, Belo gasta todo o dinheiro comprando ovos pra Grazi. A Alex Reis, cadê o dinheiro dos shows do Belo? Paga o cara, pô! Então eles gostam de dar calote nos outros, tá dizendo a Maria. Dinheiro está em nome de laranjas, em nome da mulher. Pois é, Pix do Belo cantou ou não cantou na conta do Denilson, Felipe? Não caiu o Pix de 7 milhões na conta do Denilson ainda. Safado 171. Aí o povo começa aqui a xingar, enfim, não, gente, mas também maneira, não é assim, né? Belo é carismático, sim, mas também é cara de pau. Ou seja, como a Cacá acabou de dizer. Mas como você ia responder... Me conta uma coisa, qual era a pergunta mesmo, Cacá, que tinha uma pergunta Como aqui? Como é que os integrantes do Soeto vão pagar, saíram né? no anonimato, a verdade é o seguinte, e essa é a resposta do Belo, quando falam, mas por que o Denilson está te processando? Ele vira e fala, o Denilson não devia só me processar, e sim a todos, porque o Soeto se desfez, não foi só eu que era do Soeto que recebi grana dele, foram todos que receberam a grana dele. Então, essa, na verdade, é a alegação do Belo
pro processo com o Denilson, entendeu? Ah, tá. Então, essa é a entendi. resposta, essa é a defesa, essa é tudo ali do Belo. Então, ou seja, uma hora vai ter que pagar essa dívida. A verdade é, Porque o processo... aqui teve aquela parte também que o Denilson embargou também os ingressos dele, né? Então, ou seja, ele ia cantar, já estava tudo, vamos dizer, a justiça ia confiscar ali a bilheteria. Então, ou seja... Aí ficou ruim, porque a partir do momento que você confisca a bilheteria, você está prejudicando a casa também. Total. Não, e prejudicando porque era um show, era tipo um festival junto com o Thiaguinho e Belo. Puta show, né? No português claro, assim, Imagina. maravilhoso. E daí embargaram esse show, e aí toda a parte do Belo teria que ir pro Denilson. Isso acontece muito, tá, em show, tá? Se o cantor tá devendo, chega a justiça lá, eu sei, eu já trabalhei com show, chega a justiça lá e fala, ó, essa verba aqui é para pagar isso. Isso acontece bastante. E aí embargaram ali todo o cachê do Belo, na verdade, a renda daquele show iria para pagar o Denilson. Então o Denilson tá atrás disso, ó, tá vindo há um tempão, Há um tempão, 22 anos. Né? Já são 2 décadas. 2 décadas que o Denilson está tentando receber os seus 15 milhões que antes era e que daí depois deu uma batidinha na dívida de 50%. Falou, olha, tabela Price, né? Tabelinha Price, gato. Vamos resolver, entendeu? Exatamente. Tá fácil, né? E é complicado, né? Se você for ver, tá fácil. Na hora que falou 7 milhões, eu falei, eu duvido que o Belo tenha pagado isso. Porque Mas não eu acho tem muito caixa. engraçado isso, porque assim, aí eu percebo um pouco de falta de vontade de resolver a questão. Né? De entrar num acordo mais específico, sabe? De chegar e falar assim, bicho, eu vou te pagar tanto por mês. Eu não tenho isso. Mas eu faço tantos shows, se planeja mesmo, eu faço tantos shows no mês. Eu posso te dar ali, sei lá, 300 mil no mês. É isso. Entendeu? Isso já teria sido resolvido. É que o Belo não queria pagar o Denilson. A verdade foi essa, por isso que entraram na justiça. E por isso que ficou esse quebra-pau, essa briga. Então, assim, e o Belo tem isso. Você imagina, né? O cara tá te devendo, o cara deve lá aluguel da casa em Moema, deve para Jatinho, e é verdade, Jatinho que foi viajar, não sei o quê. E de repente o cara tá lá na televisão fazendo um reality e sendo ovacionado, né? Você sabia de uma história que eu vou te contar? Dizem que ele já foi convidado para ir pro Big Brother Brasil. Ah, é? O Belo? Sempre querem colocar o Belo no Big Brother depois que começou com essa história de colocar celebridades e artistas dentro... No camarote lá. No camarote, isso. E parece que ele já foi convidado. E uma das desculpas foi porque ele usa prótese capilar, você sabia? Ai, não, Felipe, peraí, deixa eu ver. É verdade. É sério? Mas É prótese sério. não é tipo transplante, não? Não é prótese mesmo, aquela que cola com a telinha, sabe? Assim, que coloca... Sério? Ele usa. E aí, você tem que fazer a manutenção mês a mês. Eu tô passada. Pois é. Aí diz que ele... Eu achei essa história ótima. Belo, eu acho essa história maravilhosa. Você E sabe aí que disse que ele não vai justamente pro Big Brother por causa dessa prótese capilar, entendeu? Agora, essa história é ótima, mas ele seria um bom participante, não seria? Seria, mas ele seria gente boa. Sabe por quê? O Belo é bom de papo. O Belo num palco, ele convence todo mundo, mesmo porque, e repito, eu falo isso porque o Belo tem sempre as músicas mais pedidas da rádio. O cara, quando ele entra ainda com uma música romântica, ele arrebenta. Então, por exemplo, a gente vê ele no palco ali, falando com o público dava nota máxima para ele, porque ele é carismático. Eu acho que ele ia muito bem. Ele é extremamente sedutor e envolvente. É sedutor e envolvente, é isso. Quem que brincou e falou assim, ai, o Belo entra, me arrepia, tal. Ele é sedutor, ele sabe, ele tem um borogodó. Não pra mim, tá, gente? Ele sabe fazer. Mas assim, mas ele sabe fazer. Ele é bom nisso, entendeu? Claro. Só que é o seguinte, eu não sabia disso. Agora eu tô lembrando que lá na dança, ele às vezes estava de cabelo preto, às vezes de cabelo bem amarelo assim. E aí o Hulk perguntava, né? O que acontece e tal. Aí ele pegou e falou, não, porque eu estava fazendo um personagem, agora eu vou fazer outro. Que ele tá sendo ator também. Olha, então quer dizer, tá na ativa, tá trabalhando. Só que não tem autorização também para ser ator. Ele não tem DRT? Não.
Ah, Belo, por que pra você tem que ser tudo na contravenção? Ajuda a gente, bicho. Ajuda a gente, né? Me ajuda a te ajudar? Me ajuda eu te ajudar, gato. A gente quer realmente, a gente quer que você faça sucesso, a gente quer que você continue sendo o cara, o Belo, enfim. Mas ajuda a gente, vai. Pior é que é o casal sem vergonha, sabe? O Belo e a Graciane. Eu gosto dos dois, mas é que tem. Até ri agora com o comentário do negócio dos ovos da Graciane, né? Ele Que gasta come tudo em 40 ovos, ovos. pra Graciane. Mas é isso, eu acho que o Belo, ele é esse cara, ele é esse artista, e eu acho que são coisas das pessoas, mas que ele tinha que realmente começar a prestar um pouco mais prestar um pouco mais de atenção nessas coisas, sabe? Porque eu acho que a idade chega. Eu acho que a pior coisa que existe na vida é você ficar driblando a vida. É isso. É você realmente achar que você tá driblando os outros, que você vai levar tudo no gueri-gueri, sabe? E chega... porque chega uma hora que a idade chega. E você se cansa também. É isso. Imagina, cansar, porque assim... Ele deve... O que deve tocar o telefone dele? Imagina, a gente deve um negócio, o telefone não para de tocar. É. O cara deve o mundo. Imagina o telefone do cara tocando, né? Imagina como ele fica em todos os shows que ele vai e tudo. É muito paz e amor para não estar nem aí. Porque aí sai a dívida da casa, sai a dívida do jatinho, sai tudo. E o cara tá tocando a vida dele. Ok, legal isso. Mas até quando? É como você falou, sabe? Já está ficando mais velho. Eu acho que essa iniciativa agora de resolver com o Denilson, porque é uma iniciativa, né? É das partes conversarem. E até porque é dever boa. todo mundo deve. Eu acho que Exatamente. se você deve mesmo, você deve. E qual é o problema de dever, né? Agora, você dever e você não querer pagar é uma história completamente diferente. Negocia, vai por outros caminhos. Ah, não estou conseguindo, contrata um advogado. É isso. Fala, coloca no lance para tentar me ajudar, entendeu? E não ficar querendo, tá devendo? Tô, assume, olha, eu devo. Eu fiz a dívida, ok, mas eu não estou podendo pagar agora. E aí, sabe? Como é que a gente pode você fazer? joga numa boa e sai tudo bem.